Como você sabe, hoje nós estamos iniciando uma jornada de reflexões, uma série de mensagens que eu tenho a sensação de que talvez seja a série de mensagens mais esperada do ano. Desde o início do ano, quando saiu algum spoiler, eu acho que eu mesmo fui o culpado disso, de que nós íamos conversar sobre política. Eu não paro de receber mensagens de irmãos e irmãs da nossa igreja, pessoas que frequentam a nossa comunidade, dizendo: e aí, pastor, quando é que a gente vai começar a série de política? Quando é que a gente vai refletir? Quando é que a gente vai, eventualmente, enfim, articular essa temática da política a partir das séries de pregações da nossa igreja? Essa é uma expectativa, meus irmãos, legítima. Ela se dá de maneira legítima por duas razões. A primeira é porque nós já tratamos sobre essa temática aqui na nossa igreja em 2018. Então parece que a igreja ficou com essa expectativa, uma vez que nós fizemos isso em 2018, então parece que ficou essa expectativa na nossa igreja, por parte da membresia dos frequentadores da nossa igreja, de que nós fôssemos tratar novamente, uma vez que nós estamos num ano de eleição. Agora, mais do que essa nossa cultura como igreja de tratar desse assunto, nós precisamos chegar num denominador comum que é fato e é algo que todos nós aqui vamos concordar de que política é algo inevitável. Política é algo absolutamente inevitável para a vida na sociedade moderna. Embora seja o mecanismo que mais eventualmente revele a podridão do coração humano e a perversidade da natureza humana sem Cristo, a política, como você bem sabe, é a arte da convivência na sociedade. A política diz respeito a uma organização da vida na sociedade, diz respeito a como nós vamos nos organizar como cidadãos deste mundo e de uma sociedade como a sociedade brasileira democrática. Então a política ela nos oferece esses recursos, a política ela nos oferece essa dimensão de nós termos a possibilidade de nos organizar e de tomar decisões e de eventualmente estabelecer os rumos da nossa organização civil. Por isso, ao passo que revela absolutamente a podridão do caráter do homem sem Cristo, ela é absolutamente inevitável. Não temos como evitar a política vivendo numa sociedade como a nossa. Por isso nós precisamos falar de política. Por isso nós precisamos articular o tema da política. Por isso nós precisamos falar de uma perspectiva bíblica acerca da política. Agora, antes da gente entrar nesta série, ou neste sermão que nós temos hoje, eu preciso fazer alguns esclarecimentos preliminares, que são absolutamente necessários. Em primeiro lugar, você não vai ouvir, ao longo destes 4 sermões de setembro, uma sugestão de voto. O estatuto da nossa igreja, ele rege que é proibido fazer propaganda política partidária em nossas celebrações, em nossos encontros e ajuntamentos como comunidade. O presbitério da nossa igreja, desde a fundação da nossa igreja, ele está comprometido em não assumir absolutamente nenhum posicionamento político em termos de orientação, em termos de subir no púlpito e orientar voto, ou deixar de orientar, ou no sentido de falar, você tem que deixar de votar em fulano de tal. Quer seja ativamente ou passivamente, nós não vamos, aqui na nossa igreja, nos movimentar dessa maneira. Inclusive, existe até um bolão aqui na Igreja Batista Urbana, você que eventualmente está chegando aqui há pouco tempo entre nós, existe um bolão na nossa igreja acerca de quem é que o pastor Isaac vai votar. E os demais presbíteros também. Por quê? Porque por volta de 2016 eu decidi, como pastor, não me posicionar publicamente e não dizer para ninguém em quem que eu vou votar. Não vou fazer isso.
E nenhum dos pastores da nossa igreja vai fazer isso. Eu garanto para você que a única pessoa que sabe em quem eu vou votar é a Isabela Pedruzzi, minha esposa. E eu garanto para você, você pode trazer quantos bolos de cenoura com cobertura de chocolate você quiser para nós. Você pode nos bajular o quanto você quiser. Você não vai saber em quem o pastor Isaac e os pastores da nossa igreja vão votar. Agora, nós fazemos isso por causa de um movimento também, não somente institucional, porque a nossa igreja não vê com bons olhos esses movimentos de voto de cabresto, nós abominamos isso aqui na Igreja Batista Urbana, mas porque a gente quer fazer disso um movimento didático para a sua vida. Se você é o tipo do crente que precisa ouvir do pastor em quem você tem que votar, com quem você tem que casar, onde você tem que trabalhar, deixa eu dizer uma coisa para você, já vou começar ofendendo você. Você é um menino e uma menina na fé. Você é um imaturo e uma imatura na fé. Porque o cristianismo não é uma proposta de encabrestamento, como nós estamos vendo nos dias de hoje, mas o contrário, é um processo de formação. Em outras palavras, os pastores desta igreja, a liderança desta igreja está aqui neste lugar para ajudar você, debaixo do temor do Senhor e com a palavra do Senhor na mão, tomar uma decisão de voto consciente, independente de quem o pastor vota ou deixa de votar. Nós não queremos e nós abominamos essa espécie de cristianismo que encabresta as ovelhas do Senhor Jesus Cristo e diz assim: olha, você tem que votar em X, você tem que votar em Z, você tem que ser de partido A, de partido B. Isto não vai acontecer aqui na Igreja Batista Urbana. Porque nós queremos que você amadureça. Então nós vamos falar em termos gerais. Nós vamos falar de política a partir da palavra de Deus em termos gerais. Nós queremos que você seja conduzido à maturidade. Além disso, em segundo lugar, eu falo e pregarei esses sermões como pastor desta igreja. Eu sei que muitos de vocês eventualmente vieram aqui hoje para ouvir o que o pastor Isaac tem a dizer sobre o tema que vamos tratar. Mas eu falo como pastor de uma igreja local, preocupado tão somente com os membros e frequentadores desta igreja local. Isso não quer dizer que você que está aqui essa noite nos visitando não seja importante e nós não queiramos abençoar você. Queremos. Você que nos acompanha pela internet, você também é bem-vindo para acompanhar as nossas reflexões. Mas eu falo da perspectiva de um pastor de uma comunidade local, instruindo a sua comunidade e aqueles que Deus colocou debaixo do seu cuidado. Eu não represento nenhuma instituição, eu não falarei representando nenhuma eventual organização, eu não falo tão somente como pastor da sua alma. E por que eu quero colocar dessa maneira? Porque eu quero resguardar a possibilidade de falar profeticamente a você. Eu quero resguardar a possibilidade de eventualmente incomodar você. Porque quer você esteja num espectro político mais à direita ou mais à esquerda, eu quero dizer para você que sim, você vai ser profundamente incomodado nesta série. Você vai sair daqui em alguns momentos com um gosto ruim na sua boca. Porque se eu ou algum dos pastores desta igreja estivesse com o rabo preso com algum partido político, com algum modelo de governo, com algum candidato, nós não poderíamos ser profetas do Senhor na sua vida. Por isso, para resguardar este movimento profético que nós queremos promover aqui nesta igreja, nós vamos fazer assim, dessa maneira. Falo aqui tão somente como aquele que o Senhor escolheu para pastorear o rebanho que aqui se encontra. Por isso, não estou nem um pouco preocupado com o que pensa organização X, Y ou Z,
pastor X, Y ou Z, não estou nem um pouco preocupado com as coisas que vão ser ditas acerca do que nós estamos refletindo como comunidade para além da nossa comunidade. Agora, além de ser um assunto que é inevitável, ele também é urgente. Por uma razão muito simples, meus irmãos, e aqui eu começo a aterrissar na nossa série. Em 2018, era muito comum nós vermos os cristãos, naquele tempo, nas últimas eleições, nas eleições que aconteceram em 2018, os cristãos apontando o dedo para fora e dizendo: os pagãos, aqueles que estão lá fora, eles são idólatras da política, do governo, de partidos e de governantes. Em 2018 era muito comum você encontrar esse discurso de que a idolatria política, ela estava acontecendo lá fora, que os nossos líderes no governo, tanto no executivo quanto no legislativo, aqueles que nós elegemos diretamente, eles estavam se tornando figuras de messiânicas dentro da nação, e era muito comum você ouvir entre os evangélicos aquele discurso de: precisamos levantar a nossa voz contra uma idolatria política que nós estamos vendo ao nosso redor. E de fato, os evangélicos foram para as redes sociais. Os evangélicos foram denunciar essa chamada idolatria política. Em 2018, nós tivemos uma série, em setembro de 2018, em que nós falamos justamente sobre isso. O tema foi Idolatria, o marketing de anticristo. Se você quiser, depois você pode assistir essa série que está no nosso canal do YouTube e nas nossas redes sociais. Agora, meus irmãos, a página virou. E aqui em 2022, esta idolatria está dentro das nossas igrejas. Em 2018, a gente falava que estava lá fora. Em 2018, a gente falava que isso acontecia nas manifestações que estavam acontecendo naquele contexto que nós vivíamos. A gente falava: olha, estão erguendo os políticos como ídolos, estão defendendo posicionamentos políticos com zelo religioso. Falávamos isso. Mas hoje esta idolatria ela está acontecendo aqui dentro das nossas igrejas. O nosso discurso, em termos de defesa das nossas preferências políticas, dos nossos partidos e eventualmente das nossas ideologias, ele é um discurso religioso. É um zelo religioso que vemos dentro das nossas igrejas. E a consequência mais fundamental disto é que nós nos dividimos. A igreja evangélica ela está absolutamente fragmentada por causa disso. A igreja de coxinha, a igreja de mortadela, a igreja de gente progressista, a igreja de gente conservadora, a gente de gente liberal, a gente de gente assim, assado. As igrejas e o mundo evangélico se dividiu. Rompemos. E você sabe do que eu estou falando? Porque você está lá no grupo de WhatsApp da tua família. Dos crentes, eu não estou falando da família dos pagãos, não, estou falando da família dos crentes. E essas risadas que vocês estão dando são risadas de identificação. Porque você sabe as brigas que acontecem lá. Você sabe as rixas que estão acontecendo. Você sabe as rupturas que nós estamos enfrentando, não somente em nossos contextos eclesiásticos, mas dentro das nossas casas. Pais já não falam mais com seus filhos. Membros já não conversam uns com os outros porque identificaram em seus irmãos, eventualmente, opiniões políticas divergentes. E por causa disso, nós estamos absolutamente fragmentados. E não mais nos reconhecemos como irmãos em Cristo, unidos não por ideologias ou por causa de partidos, mas unidos em Cristo Jesus pela fé. Por isso, este é um problema sério. Falar de política é urgente, porque nós estamos enfrentando as consequências da nossa idolatria política. Aí talvez você esteja se perguntando, então, mas pastor, por que tão agressivo esse título desta série, Vote Satã? Por que tão agressivo isso, pastor? Acredite, a gente postou hoje de manhã essas artes. E que bom que foi só hoje de manhã.
Eu estava fazendo o planejamento com o pessoal da comunicação, especialmente o Samuca, e eu falei, cara, no final das contas, ainda bem que só saiu hoje de manhã. Porque se isso tivesse saído ali pela quinta-feira, pela sexta-feira, já tinha criado um rebuliço. Porque se só hoje de manhã já criou um rebuliço, imagina se sai antes. Por que, pastor, vocês estão falando de vote Satã, crente dizendo vote Satã? Queria convidar você para abrir em Apocalipse no capítulo 13. E eu vou explicar para você, com um texto bíblico na mão, a tese que nós estamos querendo defender ao longo desse mês, acerca do que queremos dizer com a expressão vote Satã. Apocalipse capítulo 13, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 8. Apocalipse capítulo 13, versículo 1 diz assim: Vi uma besta que saía do mar. Tinha 10 chifres e 7 cabeças com 10 coroas, uma sobre cada chifre e em cada cabeça um nome de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a um leopardo, mas tinha pés como os de urso e boca como de leão. O dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Uma das cabeças da besta parecia ter sofrido um ferimento mortal, mas o ferimento mortal foi curado. O mundo todo ficou maravilhado e seguiu a besta. Adoraram o dragão que tinha dado autoridade à besta e também adoraram a besta, dizendo: quem é como a besta? Quem pode guerrear contra ela? A besta foi dada uma boca para falar palavras arrogantes e blasfemas, e lhe foi dada autoridade para agir durante 42 meses. Ela abriu a boca para blasfemar contra Deus e amaldiçoar o seu nome e o seu tabernáculo, os que habitam nos céus. Foi-lhe dado poder para guerrear contra os santos e vencê-los. Foi-lhe dada autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. Todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. Meus irmãos, esse texto ele narra para nós um fenômeno, ou pelo menos uma teologia, que nós, na chamada doutrina escatológica, entendemos como a aparição do anticristo. Esse texto ele narra para nós eventos que a maioria dos teólogos cristãos eles têm uma perspectiva de interpretar esse texto como apontando para uma figura que vai aparecer no futuro, chamada anticristo. Esta besta é uma figura política empoderada pelo próprio Satanás. O dragão nessa passagem aqui é Satanás. Se você voltar no capítulo 12 e no versículo 9 do mesmo Apocalipse, você vai ver lá a descrição de que este dragão é Satanás. Satanás então levanta no mundo uma figura política de autoridade, de poder, de governo, e esta figura política de autoridade, de poder e de governo, ela reivindica mais do que convém a César. Ela exige o que nós também devemos entregar a Deus. Ela exige a adoração. E o texto fala para nós claramente que esta besta, ela foi adorada. Olha só o que diz o versículo 4. Adoraram o dragão que tinha dado autoridade à besta e também adoraram a besta, dizendo: quem é como a besta? Quem pode guerrear contra ela? Essa pergunta, quem é como a besta, ela é emprestada do livro dos Salmos. Quando o salmista pergunta: quem é como Yahweh? Quem é como Deus, o nosso soberano Deus? Aquela pronunciação de louvor que é devida somente a Deus está sendo entregue a esta figura humana, política. Você nunca viu isso nas nossas redes sociais? Quem é como Bolsonaro? Quem é como Lula? Quem é como Ciro Gomes? Quem é como Simone Tebet? Quem é como Felipe Dávila? Ou qualquer outro que você queira nominar. Agora note, meus irmãos, o que para mim é a grande dor deste texto é que o versículo 8 diz assim: todos os habitantes da terra adorarão a besta. A saber, todos aqueles que não têm e não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro.
Em outras palavras, o texto está dizendo que quem idolatra figura política não tem o nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Você conhece um idólatra de político? Você conhece alguém que está lambendo as botas de um político? E se diz cristão? Eu vim dizer para você, este não é crente. Porque segundo Apocalipse, capítulo 13, versículo 8, adorar um político significa não ter o nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Ele não é crente. Pregue o evangelho desesperadamente para esta pessoa, porque se ele deposita a sua esperança última num político, se ele deposita deriva a sua identidade de um partido, se ele acredita com toda a sua fé e todo o seu coração num projeto de governo, ele não é crente. O seu nome não está escrito no livro da vida do Cordeiro. Ele pode achar que é crente, mas ele não é. Porque o seu nome não está escrito no livro da vida do Cordeiro. O idólatra, ele da política, ele mostra que ele é um pagão, ele mostra que ele nunca teve uma experiência de regeneração, ele mostra que ele não é um verdadeiro salvo, simplesmente por adorar um político. E aí o seu voto transforma político em anticristo. O seu voto é um voto que fala, votarei em Satã. O seu voto se torna um movimento de adoração. O seu voto elege um anticristo. Por isso nós estamos falando, vote Satã. Se você não conhece Jesus, se você não conhece o único Redentor, se você não tem a sua esperança somente em Cristo Jesus, a esperança da redenção de uma sociedade, a esperança da redenção de um coração corrupto do homem, somente em Cristo Jesus a gente deposita isso. E aquele que adora, quer seja de qualquer cor, meu irmão, eu não estou aqui defendendo ninguém não. Ele não é crente. Ele não tem o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Pregue o evangelho, porque aí, se são esses os termos, a gente tem que pregar o evangelho para o nosso irmão, né? A gente tem que pregar o evangelho para o nosso pai e para a nossa mãe. A gente tem que pregar o evangelho para gente muito próxima de nós, que a gente acha que é crente, mas não é. Porque a idolatria política é um traço fundamental do pagão. É um traço fundamental daquele que ainda não experimentou a regeneração. É um traço fundamental daquele que está caminhando a passos largos para o inferno. Idolatria política conduz ao inferno. Idolatria política está dentro das nossas igrejas. Crentes que se acham discípulos de Jesus estão adorando políticos, levantando altares pagãos dentro das igrejas do Senhor Jesus Cristo, achando que estão proclamando o evangelho, mas não passam de pagãos adorando os seus ídolos. Por isso, esta palavra é uma palavra dura, mas ela é extremamente necessária. Porque é urgente, meus irmãos, nós voltarmos a pregar a nossa esperança somente em Cristo Jesus. É urgente nós voltarmos a anunciar a nossa identidade somente em Cristo Jesus. Eu não sei se você já percebeu como a gente consegue derivar a nossa identidade a partir dos nossos paradigmas e das nossas preferências político-partidárias. A gente diz, não, fulano ele é um bolsonarista, ciclano é um lulopetista, beltrano ele é isso e aquilo. E a gente deriva a nossa identidade a partir disso. Nós não somos mais cristãos. Nós somos esquerdistas. Nós somos conservadores. Nós somos isso e aquilo. Se nós estamos derivando a nossa identidade dessas coisas, e se nós estamos colocando a nossa esperança última nessas coisas, eu quero dizer para você, nós somos idólatras. E precisamos observar, e essa noite, precisamos fazer uma oração muito simples. Senhor, esquadrinha o meu coração, porque é possível que esta idolatria esteja gritando a mim o fato de que eu ainda não conheci o evangelho verdadeiro. Essa idolatria esteja gritando, talvez. Então, por isso, a gente eventualmente vai precisar rever os nossos posts nas redes sociais, rever a virulência com que nós defendemos os nossos posicionamentos políticos, rever a maneira como a gente racha com os nossos parentes e nossos amigos e deixa de falar com eles por questões políticas.
A maneira como a gente cancela. Você já percebeu como a gente cancela em nome da política? A gente cancela. Eu vim dizer para você que cancelamento é a excomunhão de uma religião secular. Já que você não professa a mesma fé que eu em Lula ou em Bolsonaro, já que você não afirma os mesmos dogmas do materialismo histórico dialético ou eventualmente do acúmulo do capital, já que você não tem a mesma fé que eu, não afirma a mesma doutrina que eu vou te cancelar, eu vou te excomungar da minha religião secular. Eu te cancelo. Cancelamento é a excomunhão de uma religião secular, que tem os seus messias, que tem o seu evangelho espúrio, que tem a sua proclamação espúria, que tem o seu reino espúrio, que tem a sua mensagem de redenção espúria. É urgente, meus irmãos, falarmos sobre política. É urgente nós falarmos nesses termos. Porque, segundo Apocalipse, capítulo 3, a partir do versículo 8, quem adora a figura política não tem o nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Revejamos os nossos essenciais. Agora volte para João no capítulo 18. Eu preciso pregar João 18 para você. E para a gente entender João no capítulo 18, eu preciso esclarecer você acerca de 4 elementos importantes. 4 elementos fundamentais para que a gente possa entender esse texto, essa passagem. Se você perguntasse para um judeu do primeiro século quais eram as expectativas que ele tinha acerca do Messias, acerca daquele que seria enviado por Deus, conforme a esperança dos profetas, se você perguntasse para um judeu do primeiro século, ele ia responder o seguinte: o Messias, ele vai fazer 4 coisas. Primeira delas é que ele vai reunir de volta as tribos de Israel. Ele vai reunir de volta as tribos de Israel e ele vai cuidar da gente como um pastor e um bom pastor amoroso. Essa é a primeira coisa que um judeu iria dizer. O nosso Messias, o Mashiach, aquele que é o Christos, aquele que nós aguardamos, o judeu vai dizer, em primeiro lugar, ele vai reunir de volta as tribos. E ele vai pastorear e cuidar de nós como bom pastor. Segundo, ele vai purificar a nossa espiritualidade e vai purificar o templo. Ou seja, debaixo da liderança do Mashiach, nós vamos viver uma espiritualidade para valer. A gente vai ser aqueles crentes sensacionais, a gente vai ter uma espiritualidade robusta, a adoração vai ser renovada, vamos experimentar avivamento espiritual. Porque ele vai renovar a nossa fé, ele vai purificar o seu povo, ele vai purificar a adoração e o templo. Terceiro, o nosso Messias, ele não somente vai fazer essas coisas, mas ele também vai trazer justiça e vai derrotar os nossos inimigos. Ele vai trazer manifestação de justiça. Nós que estamos sendo oprimidos, nós que estamos sendo, enfim, esmagados pelas grandes potências do mundo. Dizia o judeu do primeiro século, vai vir um dia um Messias, e ele vai aplacar essas grandes potências do mundo, os nossos inimigos, e vai nos trazer justiça. Nós deixaremos de ser oprimidos, nós deixaremos de ser esmagados, e nós vamos encontrar no nosso Messias a justiça que tanto esperamos. E em quarto lugar, o judeu do primeiro século esperava que o Messias prometido, ele estabelecesse um reinado bondoso e glorioso a partir de Jerusalém. O Messias vai reinar porque ele é filho de Davi. O Messias vai reinar porque ele é rei. O Messias vai governar a partir de Jerusalém sobre todas as nações. Então, isto era o que um judeu esperava do Messias. Recapitulando, em primeiro lugar, ele vai reunir as 12 tribos novamente. Vai colocar o seu povo debaixo de um cuidado pastoral bondoso, cuidadoso. Bom pastor será o Messias. O Messias vai renovar a nossa fé e a nossa espiritualidade. O Messias vai renovar a nossa adoração, vai nos conduzir a uma vida de avivamento. O Messias, ele vai ser aquele indivíduo que vai manifestar justiça, vai nos libertar da opressão. E o Messias vai estabelecer um reino de glória e de justiça.
Meus irmãos, essas 4 expectativas, elas estão sendo alimentadas por estes judeus, não em Jesus, mas na política. Eu quero mostrar rapidamente para você, já não tenho mais muito tempo. Olha só comigo de novo, o versículo 28. Os judeus, eles saíram da casa de Caifás. Como você sabe, o Senhor Jesus Cristo ele foi preso na madrugada de quinta para sexta-feira santa. E então, na madrugada da quinta-feira, da quinta para sexta-feira, já aconteceu o julgamento de Jesus na casa de Caifás, que era o sumo sacerdote. Ele era o indivíduo que, por assim dizer, era a instância máxima do governo judeu antes de Roma. E ali, naquela madrugada, no escrutínio secreto, às escondidas, a liderança de Israel e os judeus decidiram condenar Jesus num julgamento absolutamente fajuto, com provas compradas, com testemunhos absolutamente ilegítimos. Eles condenam Jesus. Mas para poder matar Jesus, estes homens precisam da chancela de César. Eles precisam do Império Romano, porque como a província da Judéia estava debaixo da autoridade de Roma, eles precisavam negociar politicamente com Pilatos. Eles precisavam ver lá se Pilatos ia achar bom ou ruim essa ideia de crucificar este homem que está sendo um problema para a gente aqui. Como diz Tim Keller, Jesus não era um cara legal, não. Jesus era uma ameaça. Porque a gente não crucifica caras legais, a gente crucifica sempre ameaças. E Jesus era sim uma ameaça para aquela espiritualidade, para aqueles homens legalistas, para aqueles homens que não tinham entendido o Evangelho, que não aceitavam o Senhor Jesus Cristo como aquele que era enviado do Pai, como Filho de Deus. Então Jesus sim é uma ameaça para eles, não tenha dúvidas. Então, eles vão lá para a porta do Pilatos, o representante de César dentro da província. E o texto fala para nós que eles chegaram lá no pretório. E é muito interessante, meus irmãos, eu já não tenho mais muito tempo para trabalhar isso, mas é interessante que em toda essa narrativa, os judeus, aqui, neste ponto, estão absolutamente unificados. Se você pegar esse texto e ler novamente, você vai perceber que você não tem uma fala dos judeus em primeira pessoa. Sempre é, nós entendemos, nós cremos, crucifica, nós falamos. Você vê os judeus reunidos a partir de um convencimento e de uma unanimidade política. Temos que crucificar este homem. E meus irmãos, isso daqui era uma utopia para o primeiro século por uma razão muito simples. Os judeus, eles eram fragmentados em grupos. Você tinha um grupo dos saduceus, você tinha um grupo dos fariseus, você tinha um grupo dos essênios, você tinha um grupo dos zelotes, você tinha um grupo dos mestres da lei, você tinha um grupo da casta sacerdotal, você tinha muitos grupos. E é interessante, impressionante, que naquele momento, todos esses grupos se unem a partir de uma perspectiva política, para negociar política com Pilatos. E eu não sei se você já percebeu, mas nós somos assim. Como eu acabei de falar, como a gente orienta as nossas relações a partir do posicionamento político. Uma vez eu procurei um mentor, amigo meu, professor Ziel Machado, e ele me disse uma das coisas mais bonitas que eu já ouvi na minha vida. Ele falou assim: Isaac, eu descobri que o maduro na fé é aquele que consegue. Eu descobri que o maduro na fé é aquele que consegue se relacionar e não mais estabelece como critério último de relacionamentos concordâncias teológicas ou políticas no Brasil de hoje. Maduro é aquele que consegue se relacionar e dialogar com gente que pensa diferente de mim e chamar de irmão gente que politicamente está num outro espectro. Você já percebeu como isso é semi-impossível para nós hoje? Você já percebeu que hoje a gente coloca como critério de unidade, critério de relação, critério de relacionamento, concordância política? E meus irmãos, eu falo de algo que está acontecendo entre a categoria dos pastores.
Você tem um grupo dos que são de direita, você tem um grupo dos que são de esquerda, os pastores progressistas, os pastores conservadores, e eles ficam se engalfinhando, e eu estou falando só da minha categoria para que você não se sinta acusado somente achando que eu estou falando de cima para baixo. Não, eu estou dentro disso. Infelizmente. Porque nós orientamos como critério de unidade a concordância política. Dentro da nossa casa é assim. Dentro do nosso trabalho é assim. Nas nossas redes sociais está assim. Eu deixei as redes sociais recentemente. Só sobrou uma lá que eu quase não interajo. Como tem sido bom para mim. Recomendo você considerar isso. Em segundo lugar, note que esses mesmos judeus, eles chegam para Jesus, eles chegam na porta do pretório e eles estão preocupados com a purificação deles. O texto fala para nós que já estava amanhecendo, versículo 28, 18, 28. E para evitar a contaminação cerimonial, os judeus não entraram no pretório. E aqui é sensacional a ironia de João, por uma razão muito simples. Eles estão todos preocupados com a sua espiritualidade, em poder participar das festividades de Páscoa, fazendo uma das coisas mais atrozes que eles poderiam fazer. Articulando de maneira injusta e ilegítima a morte de uma pessoa. Mas eles estão na porta do pretório preocupados porque a Mishnah, a lei ou o costume, o documento que regia ou que apresentava o costume da época dos judeus do primeiro século, dizia que entrar num recinto gentílico, na casa de um gentil, na casa de um indivíduo que não era judeu, fazia com que ele se tornasse cerimonialmente impuro. Então entrar naquele pretório romano que era a sede do governo romano ali na Judéia, significaria que eles ficariam sem a possibilidade de participar da maior das festividades religiosas do seu tempo. E meus irmãos, eu acho isso sensacional, porque eu não sei se você já percebeu, mas como nós temos a capacidade de santificar os nossos posicionamentos políticos. A gente se acha mais íntegro, porque a gente tem determinado posicionamento político. A gente se acha mais bonito, a gente se acha mais crente, a gente se acha mais fiel. Não, porque agora não é uma questão de votar em alguém que eu eventualmente concorde do ponto de vista das estratégias de um governo, etc. Agora eu voto em X, Y ou Z, se eu sou íntegro ou não, porque o discurso é esse. Se você é íntegro, você tem que votar no X. Agora, se tu é bandido, se tu é pilantra, tu vota no Y. Se você é íntegro, se você é cristão sério, você tem que votar no X. A gente começou a extrair a nossa purificação moral, a nossa purificação individual, a nossa espiritualidade, a partir dos nossos posicionamentos políticos. E por causa disso, somos tão hipócritas quanto esses homens. Porque se você é íntegro de verdade, se você leva a sério a moral, os bons costumes, você tem que votar em X. Não, porque se você é alguém que defende a vida, você tem que votar em X. Se você faz isso, e a gente vai extrair a nossa purificação a partir desse movimento. A gente se sente mais higienizadinho, porque a gente é de um determinado partido político, ou de uma determinada ideia política, ou de um determinado pensamento dentro do espectro ideológico. Porque eu sou de direita, eu sou melhor, sou mais bonitinho, sou mais higienizado do que aquele pessoal, aqueles comunistas safados. Ou porque eu sou de esquerda, eu sou moralmente mais íntegro do que esses caras vendidos para o sistema capitalista. Não. O teu posicionamento político não te faz uma vírgula mais íntegro, mais santo ou mais puro. Quem nos faz mais íntegros, mais santos e mais puro é somente o Senhor Jesus. Terceiro lugar, e a gente começa a caminhar para o fim. Versículo 40. Na verdade, versículo 39, Pilatos está conversando novamente com os judeus e ele diz assim: contudo, segundo o costume de vocês, devo libertar um prisioneiro por ocasião da Páscoa. Querem que eu solte o rei dos judeus? E ele fala isso de maneira bastante irônica.
Eles em resposta gritaram, note eles uníssonos, né? É unânime, porque eles estão unidos. Não, ele não, queremos Barrabás. E aqui eu preciso fazer um adendo histórico aqui importante. Normalmente a gente lê essa passagem e a gente acha que Barrabás ele era um bandidinho assim, de rua, assim, que a gente acha que é aqueles bandidinhos pequenos. Não. A tradição nos informa que Barrabás ele era um indivíduo que era um preso político de Roma. Ele era um indivíduo que teve em algum momento coragem de se levantar contra Roma, que era o poderio do império em nome dos judeus, e queria botar os romanos para fora. E se revoltou contra o Império Romano. Acredite, meus irmãos, está aqui também, talvez não seja a principal ênfase do movimento dos judeus em pedir Barrabás. Porque em primeiro lugar eles querem crucificar Jesus e não importa quem eles vão soltar. Mas também tem um movimento aqui de um senso de justiça judaico. Já que nós temos um irmão nosso que é preso político porque ele se voltou contra o Roma, vamos mandar soltá-los, vamos praticar a justiça. Vamos manifestar a justiça. Vamos soltar o preso político. Conhece esse discurso? Não há nada de novo debaixo do sol. Não há nada de novo debaixo do sol. Sim, eles estão tentando promover justiça a partir da via da política. E em último lugar, eles têm um reino. Inclusive, eles têm até um rei. Note que toda essa passagem, a discussão de Jesus com Pilatos e os judeus, é se Jesus é rei ou não, né? O Pilatos pergunta 3 vezes para Jesus, você é rei? Aí depois, você é rei? Aí depois, você é rei? Ele fica perguntando para Jesus, você é rei ou não é? E aí então, Jesus ele diz que ele é sim rei. Ele é um rei espiritual. Ele é aquele que vai redimir um povo. Que ele é um rei cujo reino não é desse mundo. Ele é um rei cujo reino é o reino da verdade. Porque aqueles que são da verdade ouvem ele. E aí então, o versículo 14 do capítulo 19 termina e encerra assim. Era o dia da preparação, na semana da Páscoa, por volta de 6 horas da manhã. Disse Pilatos aos judeus, eis o rei de vocês. Mas eles gritaram, não, mata, crucifica-o. Devo crucificar o rei de vocês? Perguntou Pilatos. Aqui está a resposta da construção do seu reinado pela via política, do seu império pela via política. Não temos rei, senão César. Não temos rei, senão César. Não temos rei, senão César. Acredite, tem muito cristão por aí dizendo, não temos rei, senão Bolsonaro. Não temos rei, senão Lula. Não temos rei, senão Ciro. Não temos rei, senão Tabet. Não temos rei, senão qualquer outro. Os cristãos se venderam a uma coligação maldita, uma coligação de César com Barrabás, que se apresenta a nós como aquela coligação que vai nos entregar somente o que o Messias vai nos entregar. Quem vai nos reunir não é a política, é Jesus. Quem vai nos purificar é a política, é Jesus e não a política. Quem vai nos trazer verdadeira justiça, acredite, é Jesus, não é a política. Quem vai nos dar um reino de paz é Jesus e não a política. Por isso, cuidado com as coligações que vão aparecer para você nas próximas semanas. Cuidado com as propostas utópicas de reino que vão ser propostas para você. Agora, meus irmãos, para a gente fechar, deixe-me dizer uma coisa muito simples para você. Não tem problema ter posicionamento político. Não tem problema você eventualmente ter preferências ideológicas. Semana que vem a gente vai estudar sobre isso e vai ver que é legítimo um cristão
se posicionar. É legítimo um cristão eventualmente ter, desde que ele tenha muito claro para ele, no coração dele, que não é político que vai nos redimir, que não é quem vai ser eleito que vai nos redimir como nação, que nós não vamos tirar da política o nosso senso de unidade, nós não vamos tirar da política o nosso senso de santidade e de purificação, nós não vamos tirar da política a justiça, nós não vamos tirar da política um reinado soberano e bondoso. Quem vai nos prover todas essas coisas é Jesus. E Jesus, ele nos provê essas coisas morrendo, aceitando a coroa de espinhos. Jesus nos provê todas essas coisas, não subindo na rampa do governo do Planalto. Jesus nos provê essas coisas, dando a sua vida por nós, para que eu e você possamos ser curados de uma ideologia política, de uma idolatria de uma ideologia política, para que eu e você não tenhamos a nossa esperança devotada em homens com pés de barro, mas para que eu e você vivamos uma vida absolutamente dependente de Cristo, que dele extraiamos a nossa segurança, que dele extraiamos a nossa dependência, que dele extraiamos a nossa identidade, que dele extraiamos quem somos. Você não é eleitor de XYZ, você não é a sua ideologia política, você não é o seu partido de preferência. Antes de todas as coisas, eu e você, nós somos súditos de um rei bondoso que decidiu morrer na cruz para que eu e você pudéssemos ser libertos da coligação César Barrabás. Por isso, meu convite para você essa noite é que você saia daqui hoje profundamente reflexivo acerca de que pé está a tua devoção a Jesus. Se você não tem confundido a devoção, a lealdade que devemos somente a Cristo, aos nossos partidos políticos e às nossas preferências políticas. Por isso, meu irmão e minha irmã, esse sermão prega o elementar do Evangelho. Só Jesus nos redime. Só Jesus é a nossa esperança. Só Jesus é a nossa identidade. O nosso rei é crucificado e não eleito nas urnas. O nosso rei, ele morre e é ressurreto ao terceiro dia. O nosso rei é assunto aos céus. O nosso rei está sentado à destra do Pai Todo-Poderoso. E a ele servimos. Aquele que diz, não tenho rei senão César, ele é um coitado. Ele é um miserável. Porque César vai consumir a sua vida. Na sua idolatria política, César vai lhe custar caro. César vai lhe custar relações, família, filhos, recursos. César vai lhe consumir. Por isso, eu queria que você saísse daqui um ateu político, essa noite. Que você saia por essa porta descrendo de toda e qualquer plataforma política. Ateísta de uma redenção pela via política. Ateísta de uma pretensa unidade pela via política. Ateísta de uma purificação moral e espiritual pela via política. Ateísta de manifestação de verdadeira justiça pela via política. Ateísta de um reinado soberano que venha pelo poder político. Saia daqui ateu da política. E eu garanto para você que quanto mais ateu da política você for, mais fiel a Jesus você será. Mais dependente de Jesus você será. Mais encontrado em Jesus você será. Não confunda propaganda política com campanha política, com paródia, com a evangelização. Porque a propaganda política, ela é uma paródia da evangelização. Não confunda o político com o Redentor verdadeiro. Não confunda o plano de governo com a redenção, o plano de redenção. Não confunda o voto com a adoração. Não confunda a posse e a diplomação com a ascensão. E não confunda o governo com o reino do Senhor Jesus Cristo. Abaixe sua cabeça. Vamos orar.
Deus bendito, obrigado pela tua palavra. Ah, Pai, como precisamos ser colocados em xeque. Como precisamos nos lembrar que o nosso rei já foi entronizado na cruz. O nosso rei recebeu a coroa necessária para que nós fôssemos libertos. O nosso rei, é Ele quem garante a nossa unidade, é Ele quem garante a nossa purificação, é Ele quem garante a verdadeira manifestação de justiça, e é Ele quem vai nos garantir um reino de paz e de verdade. Ah, Pai, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia das nossas idolatrias políticas. Tem misericórdia do nosso coração dado a elevar políticos à categoria de Deus. Nos faz absolutamente incrédulos de uma redenção que venha pela via política. E nos leva para Jesus, o único que pode nos redimir em todos os aspectos, que pode redimir a nossa sociedade em todos os aspectos, que pode transformar uma nação em todos os aspectos. Nos faz fiéis a Jesus. Porque sim, nós temos um rei e este não é César. Sim, nós temos um rei e este está assentado à destra do Pai Todo-Poderoso. Sim, nós temos um rei e ele se chama Jesus. No nome dele oramos. Amém.